Vivo, não estou conseguindo. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Boa noite a todos. Os ouvintes da Rádio Agora Sinal nesta noite. Nesta noite não vai ser possível a gente fazer pelo vídeo ao vivo, né? Filmar. Tive problema aqui no aplicativo. Mas estamos conectados pela rádio, aqueles que estiverem nos acompanhando pela rádio, com certeza vão ser abençoados sempre. Eu, nesse momento aqui, mando minha boa noite para todos que estão nos ouvindo aí pela rádio A Voz do Sinal nesta noite. Antes de nós iniciar, nós vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Está escrito na palavra que aqueles que creem nele, coloca ele em primeiro lugar. Então nós, pela fé que ele tem nos dado, tudo que fazemos, colocamos ele em primeiro lugar na frente de tudo. Porque ele é o único que tem esse poder. E ele é o único líder que pode abençoar os corações e fazer as coisas perfeitas, né? Corretas. Então, vou repetir, tivemos um pequeno problemazinho aqui na conexão do vídeo, não foi possível conectar hoje à noite, mas nós vamos fazer o programa pela rádio, vamos levar a palavra, o evangelho, vamos expressar aquilo que ele tem dado em nosso coração a todos aqueles que estiverem nos ouvindo neste momento, pela rádio, a Bom Sinal. Mas eu estou filmando, só que eu estou filmando uma filmação normal. Amanhã, os que quiserem ouvir, ou hoje ainda, à noite, depois que terminar, é só entrar no canal que eu vou colocar. Todo culto, toda a adoração, todo o programa, eu vou colocar aí no YouTube. Então, uma boa noite para todos, que Deus abençoe a todos, aonde estiverem nos ouvindo. Esta é a minha saudação para todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Estou agradecido porque mais uma vez aqui estou, mas não estou só, aqui está o irmão Bernardo, o irmão Emanuel, a minha esposa Iranilde também, mas é que está aqui nesse momento fazendo companhia aqui nesse programa Agora do Sinal, esse culto que é feito dia de terça e dia de quinta-feira, que é uns dias que a gente vai pela rádio, e sábado mesmo que não consiga filmar, mas o culto será feito pela rádio, que foi o propósito disso. Então, vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo perdão de nossos pecados, por esta grande salvação que tu deste em nossas almas, e pelo teu amor em nossas vidas, teus cuidados a cada dia, nos livrando de tudo que é mal, e nos protegendo e nos guardando
E cada dia o Senhor vem multiplicando esse amor, essa fé em nossos corações. E nós estamos seguros. Isso não pode vir do homem de pecado, isso é o Senhor, o grande Espírito Santo, nos dando isso, nos preparando para essa grande hora desse arrebatamento, porque essa é a promessa nesse tempo que vivemos, nessa era que vivemos. É o Senhor levar um povo no arrebatamento para estar contigo ali na festa da tua. Então nós estamos aqui com nesta última fé, nessa única fé. Não digo esperança, mas nessa única fé. Porque a esperança espera e a fé já tem isso, e isso já está em nossos corações. Então vamos só aguardar essa grande hora. Assim, amado Deus, abençoamos aqueles que estiverem nos ouvindo aí pela rádio, que estiverem nos assistindo. O Senhor possa falar a cada coração e abençoar cada um, porque te pedimos estas bênçãos por todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa teu servo inútil que sou. E usa, Pai, toma para que a palavra seja manifestada nesta noite, mais uma vez aqui nesse lugar, e que seja palavra de vida eterna. Porque assim te peço essas bênçãos, confiando em Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta noite eu quero falar sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre esse nome. É uma coisa que nós sempre temos falado e não vamos parar de falar, vamos sempre dar testemunho desse nome, porque esse é o único nome que tem poder debaixo do céu para salvar, libertar e curar. E as pessoas e todos aqueles que nos ouvem, que não conhecem esse nome, é preciso conhecer. Temos que receber a revelação desse nome para poder ser vencedor, cada pessoa. Então a escritura que eu vou tomar é João capítulo 14, versículo 27, creio que é isso. João capítulo 14. Não é João capítulo 14, não, irmão, eu estou enganado. É João capítulo 27. Capítulo 17. Eu estou só trocando a coisa, né? João capítulo 17. O Evangelho de João capítulo 17. Eu quero tomar a partir do versículo 1 em diante. Aqui alguns versículos para ler, para expressar algo para os irmãos, para os ouvintes que estão nos ouvindo nesta noite, pela mensagem que o Senhor revelou e manifestou nesse dia para nós. Então vamos ler João, o Evangelho, capítulo 17, versículo 1 em diante. Está escrito assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus
e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Amém. Amado Senhor, bondoso Pai eterno, esta é tua palavra. Que o Senhor vivifique ela em nossos corações, porque assim te pedimos, Pai, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, né? Então aqui está a palavra do Senhor. Creio que é bem claro para nós, isso foi antes dele subir, antes dele ser crucificado. Ele falou isso aqui. Para o Pai. Então o versículo 6, creio que isso é muito claro para todos nós e para todos aqueles que creem na palavra, onde ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Isto daqui, esse versículo aqui, ele estava falando como filho. Ele estava falando como filho de Deus. Agradecendo ao Pai. E ele disse que estava, que ele tinha dado esses para ele, do mundo, tinha tirado do mundo. Agora nós sabemos, bem claro, hoje pela revelação, que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Amém. Nós estamos seguros disso, sem nenhuma dúvida, que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Amém. Agora, essas coisas é preciso, a gente, eu creio que todos nós entendemos isso, mas é preciso entender. Jesus Cristo, o Filho, que é o mesmo Deus, mas fazendo a obra daquela maneira, era aquele corpo. O Filho era o corpo. Que o Espírito Santo, o Pai, tinha feito, girou no ventre de Maria. Amém. Era o próprio Deus. Só que ele se fez, ele mesmo se fez um corpo e veio como filho na terra. Então, enquanto ele esteve aqui na terra, ele não podia fazer a obra diferente. Ele tinha que agir daquela maneira e fazer daquela maneira, porque aquela era a maneira dele vencer tudo aquilo que o diabo estava reinando na terra. Vindo como filho e indo no Calvário e morrendo como poder de Deus. Mas aquilo não era outro, era o verdadeiro Deus da vida eterna. Só que ele estava se manifestando como filho, como se manifestou como poder e por aí vai. Agora, aquele nome que estava sobre aquele corpo era o nome do Pai. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer que eu vejo, o significado disso é que o nome do Espírito Santo, que é o Pai de Jesus e que é nosso Pai, também é Jesus Cristo. Amém. Porque diz que manifestou o nome do Pai, aqueles que descem ele. E o nome que foi manifestado na terra para crer foi Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Então não tem como duvidar disso. Que o nome do verdadeiro Deus, ou o nome do Pai, que é o nome do Espírito Santo, que é a mesma pessoa, é Jesus, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. Amém. O Espírito Santo é o Pai, e o nome dele é Jesus. Amém. Agora, esse nome foi invocado sobre seu filho, foi dado a seu filho na terra. Né? Ele dizia claramente, o Senhor Jesus, o Deus como filho, dizia claramente: não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. E o Pai é o Espírito Santo, está lá em Mateus capítulo 1. Amém. Lá está a resposta disso que eu estou falando. Então, ele
veio e fez a obra dessa maneira. Antes de eu ler a mensagem, eu vou falar algumas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o problema do mundo na Terra, do povo do mundo, do povo da Terra, a maioria. Principalmente nesse dia que vivemos, nessas horas que vivemos. O povo vamos dizer, que não vira o dia, a hora, a manifestação de Deus na terra, que é a mensagem da hora, conforme está escrito e foi prometido e foi cumprido nessa terra. O povo que não viu isso, que ainda não viu isso, irmão, esse povo aí não pode crer, porque eles não viram, Deus não deu isso a eles até aqui. Né? Então, a gente sabe disso. Por isso que a gente que alcançou isso pela graça de Deus tem que testificar disso para as pessoas enquanto vivemos na terra. Que é com aquela esperança que elas alcancem isso, para vir, alcance essa fé e reconheça aquilo que nós reconhecemos, porque sabemos que é verdadeiro. Então, vou me aprofundar mais um pouquinho nisso. Agora, o que me chama a atenção não é o povo religioso denominacional. O que me chama a atenção é o povo que crê, que diz que crê na mensagem. Que diz que crê nessa mensagem. Isso aí é o que me chama a atenção. Eu vigio isso e observo isso de muitas maneiras, de todo mundo. E isso me traz, muitas vezes, consigo ver que muitos, eu não sei, mas tem pessoas dentro da mensagem que não têm a revelação de quem é Deus. Porque, irmão, eu estou sempre pregando sobre isso, e eu vou falar isso novamente para que aqueles que estão nos ouvindo fiquem conhecendo isso, apesar que eu não sei se tem alguém nos ouvindo que já nos ouviu falar disso, mas eu vou expressar isso. Sabemos que Deus prometeu vir a essa terra para buscar um povo. E ele disse que quando ele viesse, no tempo que ele viesse, era um tempo que não era conhecido de ninguém. Ninguém sabia. Era um tempo. Ele vinha de noite. De noite quer dizer escuro, né? E era nesse tempo quando ele vinha, ninguém sabia. Nem o filho sabia. Ele disse só o pai. Porque era um tempo tão escuro, onde as trevas, a escuridão tinha tomado conta do povo da terra, de tal maneira que quando ele desse nessa vida, essa segunda vida dele, que ele viesse, não ia ver. Não ia perceber, não ia ver. Isso, quando fala de escuridão, está falando no sentido espiritual. Não é no sentido natural, é no sentido espiritual. Isso quer dizer que a luz, que é Jesus, que é a palavra, que é Deus, é como que ela não existisse mais, essa luz. Se a escuridão, o pecado da noite tinha tomado conta de tudo. Então ele viria dessa maneira, assim ele disse. Mas lá em Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, está escrito que era no tempo da tarde. Nós sabemos que o tempo da tarde é agora, porque estamos na última era, como diz a Bíblia, e estamos no final da era. E ele diz que no tempo dessa tarde, ele disse que haveria luz. Ali em Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7 diz isso. Haveria luz, mas era um dia que não era noite nem dia. Era um dia pardo, um tempo pardo, né? Quer dizer, nem tinha preciosa luz e nem tinha
e nem era totalmente escuridão. Amém. Mas isso era porque essa luz, ou quando ele viesse, quando essa luz se manifestasse nessa escuridão, porque o pecado tinha tomado conta, ou tem tomado conta, e estava aí a escuridão tomando conta de tudo, aí essa religião, todo o pecado. Mas quando essa luz viesse, que é Cristo, então ela não podia ter a manifestação da claridade dessa luz, não podia ser tão claro, porque a escuridão era muito grande. Mas era um tempo, uma hora par, uma hora meia parda, né? Não era dia nem noite, porque a palavra tinha ficado bem pequenininha, vamos dizer assim. Tinham tirado tudo do ensinamento de Jesus e tinham ficado só um risquinho, como está aqui nas 7 eras, que o profeta disse assim. Mas haveria luz nesse tempo. E a luz veio nesse tempo, nós sabemos. Que é nesse entardecer dessa era. Que foi a mensagem da hora. E essa luz, quando ela veio, se manifestou, e hoje, nessa era que estamos vivendo, essa luz ela tem chegado na Igreja de Deus uma totalidade de luz, que aonde ela vai, ela clareia tudo. Amém. No meio dessas trevas. Quanto mais as trevas, mais a luz brilha. E nós estamos vivendo nessas horas. Glória a Deus. Amém. Amém. É desse jeito que é. Agora, o que me chama a atenção de tudo isso é que a maioria daqueles que diz que encontrou essa luz e que são essa luz, porque ele disse isso, e que são essa luz, ou essa luz está neles na terra, muitos deles não têm recebido ainda essa totalidade da luz. Eles estão como todos, né? Nós sabemos assim, mas tem uns que têm recebido isso. Eu estou falando nesse sentido porque eu quero falar algo para nós e para aqueles que estão nos ouvindo. Irmão, a promessa é Deus ir buscar um povo, ele disse que viria, e ele veio, nós sabemos disso, eu tenho sempre falado disso, e o mundo todo fala disso, principalmente aqueles que viram a hora, que viram a leitura da palavra, e creem na revelação completa de Jesus Cristo, conforme foi dado em 63. Aqueles que professam crer nisso, irmão, tudo professa que ele já veio, e que ele está na terra, preparando o seu corpo para essa grande hora do arrebatamento. A segunda vinda de Cristo não se cumpriu lá em 63 e ficou lá não. A segunda vinda de Cristo, ela prossegue. Desde aquele tempo ela prossegue até a hora do rapto. Amém. Porque a segunda vinda de Cristo não é uma coisa e o rapto é outra não. A segunda vinda de Cristo e o rapto é a mesma coisa, só que o rapto é a conclusão dessa segunda vinda dele na terra. Quando isso acontecer. Para mim é claro essas coisas. Mas eu percebo que parece que tem pessoas que não podem ver essas coisas assim, claro, né? Desse jeito. Porque eu repeti. Porque as 3 vezes que Jesus vem à terra, ele faz a obra fisicamente. Eu já falei isso. A primeira vinda dele, ele fez a obra fisicamente. Encheu o filho. Agora, é aí que está o problema do povo. Ele fez a obra fisicamente. Encheu o filho. Quem? Jesus Cristo. Amém. Que Jesus Cristo diz? O Senhor, o grande Espírito Santo. Amém. Amém. Tomou seu filho, aquele vaso, e fez a obra na terra fisicamente, através do seu filho, daquele corpo que ele criou. Ele mesmo fez isso. Amém. E aí ele diz que a segunda vida também é do mesmo jeito, ele vinha fisicamente. Amém. E é aí onde está o barulho de muitos, irmão. Ele fez a obra nessa terra, eu já preguei sobre isso várias vezes, irmão. Ele fez a obra nessa terra, ele desceu
Do mesmo jeito que ele fez lá quando João apresentou, foi batizar, que ele foi lá e o Espírito, o Pai, eu vou usar essa expressão, não sei se vão entender, Jesus, o Senhor, desceu na forma da pomba e entrou naquele corpo chamado Jesus. Que foi assim que o anjo Gabriel disse para Maria colocar o nome dele. Amém. Porque era o nome do Pai. O Filho recebe o nome do Pai, irmão. Não tem como mudar isso. É assim que é. Então, ali ele desceu, o Pai, o grande Espírito Santo, o Senhor Jesus, e entrou naquele corpo chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. E aí estava ele andando em carne humana, no seu Filho, no seu corpo que ele criou. Nessa era foi do mesmo jeito. Nessa era ele desceu. O Pai, Jesus, o Eterno, o Senhor Jesus, desceu. E eu sempre falo isso e pego isso e eu creio assim, não sei se os outros creem assim, mas eu creio assim. Em 1933, ele estava batizando a 17ª pessoa, que era vindicando ali mesmo o ministério citando o Apocalipse 10:7. Ele estava batizando a 17ª pessoa, a coluna de fogo desceu. Em 1943, aí o anjo do Senhor desceu, apareceu a ele e disse para ele: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu precursarás a minha segunda vinda. Amém. Irmão, quando aquilo dali aconteceu, a partir daquele momento em diante, eu creio nisso aqui, que o Pai, o grande Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, tomou aquele corpo chamado William Branham. E daquele tempo até 63, ele fez a obra na terra em carne humana. Amém. Mas não era outro Deus. O Senhor Jesus Cristo, o grande Espírito Santo, Deus eterno, naquele corpo do seu filho chamado William Branham. Só muda o nome, irmão. Lá era o nome do Pai Jesus. Aqui era o nome humano de William Branham. Mas era ele, o grande Espírito Santo, o grande Deus Jeová, o grande Jesus Cristo, o Senhor, que estava ali dentro daquele corpo, fazendo a obra e andando fisicamente do mesmo que ele fez seu filho. Glória a Deus. Amém. Eu creio nisso sem dúvida. Em 63, o que aconteceu, diz o profeta que foi a vindicação. Ele desceu, ele veio dessa forma aí, com o livro aberto, para vindicar que a mensagem era verdade. Os selos foram revelados. Amém. Os trovões foram soados, todos os trovões foram soados, os 7 trovões foram soados, aí veio a revelação de tudo ali. Ali ele desceu, ali se cumpriu o alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, tudo ali se cumpriu. E aí, o que acontece? A obra que estava profetizado que o sétimo mensageiro terrestre tinha que fazer, encerrou. Amém. Do mesmo jeito que foi com João Batista. Amém. Então ali, 63, 65, Deus tirou o seu vaso. Mas ele estava na terra. Estava na terra tanto o William Branham, o seu filho que ele usou, o seu templo, como estava na terra o Deus eterno. Glória. Amém. Mas só foi 2 anos. 2 anos e pouquinho, foi isso, mais ou menos isso. Entendeu? Chegou 2 anos. Aí ele teve que partir. Porque não pode ficar 2 profetas na terra. Amém. Glória. Só tem. Então ele saiu. Quando Deus tirou ele, a partir daquele momento que o profeta saiu da terra, ele, Jesus,
o grande Espírito Santo, o Pai, o Deus eterno, tem tomado seu corpo dali para cá, Amém. Glória a Deus. na terra, que é sua igreja, seu povo na terra. Mas quem é? Jesus fez a obra fisicamente através do seu filho, do seu profeta, e está na terra fazendo a obra fisicamente através do seu Glória a corpo, Deus. Amém. da sua igreja, dos Amém. membros do seu corpo. A mesma coisa para mim é sem dúvida isso. Amém. Agora, o problema é aí, que muitas pessoas não vê assim. Ele diz que Jesus é Deus, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, mas não pode ver dessa maneira, irmão. E não pode ser diferente disso. Amém. Porque Deus diz que Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele quando fez sua obra daquela maneira, que foi seu filho, como filho, Ele fez a obra dessa era do mesmo jeitinho como Ele disse que é. Glória a Deus. Amém. Amém. Então nós, a igreja de Deus, o povo de Deus, o que está faltando para eles é eles chegarem a alcançar ou estar dentro da vontade perfeita de Deus, que é para estar pronto para ser arrebatado. Que essa vontade perfeita de Deus é que seu corpo seja perfeito, Amém. Amém. que são os membros do seu corpo, que é a sua igreja, o seu corpo, para poder subir. É desse jeito que é. Glória a Deus. Amém. Olha, irmão, é muito, para mim isso é maravilhoso. Eu vou ler a mensagem, mas antes de eu ler a mensagem, eu vou dar um testemunho para vocês, que eu já até falei, mas eu vou deixar claro porque isso me acompanha e isso é muito forte para mim. Está com poucos meses, eu não sei nem se está com 3 meses, que ele tinha partido. Está com 3 meses ou está só com 2? Vai fazer 3 meses que minha sobrinha partiu. E vocês sabem que eu tenho dado testemunho disso aqui várias vezes. E sabem o que aconteceu comigo. Vocês sabem do acidente que eu tive aí uns anos atrás? Creio que está uns 4 anos ou 5 anos atrás, aquele acidente aconteceu. Né? Mais ou menos isso. Eu não lembro a data. 2015? Foi? Não. Eu sei que está com uns 3 anos a 4 anos, por aí 5 anos. Eu tive um acidente de moto com o irmão Bernardo. E quando eu estive no hospital 10 dias ali, eu saí de lá, muita gente dizia que eu estava louco. Eu tinha ficado louco. Por quê? Porque lá eu conversava com muita gente. E eu conversava com morto lá, pessoa morta. Eu via como eu estou vendo vocês aqui, lá no hospital. Pessoas que já morreram há muitos anos, eu vi, normal conversar com eles. Pessoas vivas, eu vi conversar com eles, só quem estava lá junto comigo. E meu filho, que era quem estava comigo ali no hospital, naquele quarto do hospital, e os que estavam lá ficavam tudo olhando como ele diz assim, ficou doido da cabeça. Meu filho era um dos que pensava isso. Eu estava louco. E ele pegou os papéis e andou anotando muita coisa, porque eu citava os nomes, e eu pregava o evangelho lá. Para essas pessoas. Amém. Pegava para morto e pegava para vivo. Amém. Eu não sei explicar isso, irmão, mas isso aconteceu. Amém. Pessoas que tinham morrido muitos anos, eu conversei com ele lá, como eu estou conversando com vocês aqui nesse momento. Só que eu não sei com que lugar era aquele, porque eu não posso afirmar que lugar era aquele que eu estive. Eu só sei que era, eu vi essas pessoas do mesmo jeito que eu via eles quando eles estavam na terra, que eu conhecia. Eles não estavam diferentes não, era do mesmo jeito. Eu sei que eu conversei com eles, foi 10 dias que eu estive ali, pregava o seco, pregava a palavra, mas tudo bravo. E aí as pessoas ficavam tudo olhando para mim, eles ficou louco, você está doido mesmo, tá doido. Porque eles não viu ninguém viu, conversando eles não viu ninguém, só eu vi. Então veja bem, quando eu vim de lá, com 10 dias que eu cheguei aqui em casa, eu não saí de lá não, eu só fiz, eu nunca senti uma dor de nada, eu nunca senti nada. Não, senhor. Eu sei que eu cheguei aqui em casa, eu lembro que quando eu cheguei aqui em casa, parece que foi uma terça-feira que eu cheguei, foi uma segunda, não me lembro mais. Eu sei que eu cheguei, lá eu tinha conversado com um tio meu que já morreu, já está com uns anos, e eu fiz um trato com ele. Ele disse para mim esperar ele no outro dia que ele vinha aqui em casa.
Nesse dia que eu saí do hospital, ele tinha dito para mim. Conversei com ele, foi bom. Me disse, olha, você me espera amanhã, bem jeito que eu vou lá na sua casa fazer uma visita. Tá bem, vou esperar. Marquei com ele e vim embora no dia terça-feira. Foi uma terça-feira. Cheguei aqui, eu não me lembro se foi de manhã, acho que foi. Né? Eu sei que quando deu de noite eu dormi. Ele tinha marcado que era no outro dia, quando eu vi, eu me levantei e fui perto do portão, espera aí. Ele tinha marcado que vinha. E já morreu há muitos anos. Eu fiquei lá do pé do portão esperando. Aí ele foi lá, o que faz aí? Eu estou esperando o pai, chamei para o pai. Estou esperando o pai romper. Chamava ele João Pera. O nome dele era João, chamava João Pera. Estou esperando o pai romper. Ele disse que o João Pera morreu. Eu digo, morreu coisa nenhuma, eu conversei com ele, ontem ele disse que vinha hoje me visitar. Eu estou esperando ele, eu marquei com ele, ele vai vir. Aí pronto, isso era mais triste para ela. Até ela não insistiu, voltou. E eu fiquei lá, ali perto do portão, lá de fora. Mas não demorou muito tempo não. De repente, irmão, é como que eu saí daquele lugar que eu estava. É como que eu saí, eu creio que é uma atmosfera, uma coisa assim, nesse sentido, eu vejo assim, né? De repente eu saí daquilo lá. Aí eu voltei pro normal. Aí eu pude conhecer tudo, eu vi, voltei pro normal, olhei, vi tudo. Não. Rapaz, será que eu estou ficando louco mesmo? O pai de João Pé morreu faz tempo, eu disse mesmo assim, pensei assim, e eu estou aqui esperando ele. Mas aí na memória tinha aquele pensamento, mas ele falou comigo hoje, mas ele não morreu, que negócio é esse? Onde era que eu estava? Eu fiquei sem entender nada. Então a partir daquele momento em diante, eu voltei ao normal, e logo em seguida, algumas pessoas achavam que esse aí, eu acho que vocês se lembram, esse aí vai pregar desse jeito aí, ficou foi louco na cabeça, vai falar muita bobagem, né? Eu lembro que eu disse para vocês, olha irmão, vamos filmar e vocês prestem atenção no que eu digo. Porque tanta conversa, aí eu fiquei, será que eu estou louco mesmo? E vim, preguei, eu creio que foi no final da semana, e estou pegando até hoje, não é nada de louco. Mas eu não sei explicar isso, mas eu ainda não terminei o testemunho, eu vou chegar lá. Então essas coisas, muitas coisas têm acontecido na minha vida desde quando eu comecei na caminhada. Eu já tenho dado testemunho, eu me encontrei com Jesus 3 vezes. Pessoalmente, conversei com ele. Uma vez. Com o Senhor Jesus. Não sei explicar. Muito bem. Agora, 3 meses atrás, 2 meses atrás, quando minha sobrinha morreu, eu uns anos atrás, bem atrás, eu tive uma visão orando por ela, porque ela era paralítica, como vocês sabem. E eu tive uma visão orando por ela e ela sendo curada. Ela ficava boa de visão, porque ela orava e ela ficava boazinha. Sem aleijão, sem nada, boa, normal. Eu não comentei isso a ninguém, porque isso foi uma visão. Fiquei quieto, só que eu cria que ia chegar esse momento. Eu cria que ia chegar o momento que isso ia acontecer. Porque Deus tinha me mostrado, através da visão. E eu fiquei quieto na minha, esperando. E o tempo passou, eu já estava com muitos anos, isso fazia um tempo. Quando ela adoeceu aí, que ela ficou pior na casa dela, aí eu fui um dia, eu disse que nem ia lá, tinha morado para ele. Depois eu resolvi ir em cima da hora, eu fui. Algo veio forte e disse assim, vai orar por a tua sobrinha. Aí eu fui lá. Cheguei lá, ela estava sentada numa cadeira. Não sei nem se era para tomar café, que ela só ia deitada, mas ela já estava lá, a mãe dela tinha voltado dela lá e estava a mãe dela. Minha filha, eu vim aqui para orar por você. Você quer que eu ore? Ore, tia. Eu pus as mãos dela e orei por ela. E vim embora. Aí ela foi para o hospital. Nesse mesmo dia que eu orei por ela, de manhã ela foi para o hospital, meio-dia, antes de meio-dia, ela foi para o hospital. Depois que ela foi para o hospital, a mãe dela ia todo dia visitar, chegava trazendo notícias, às vezes ela vinha mais triste, às vezes ela vinha mais alegre, e assim ficou, como vocês sabem. Mas, para ficar mais claro, vamos dizer, como hoje, eu estava remendando o rei de caçoeira dele. Isso de manhã, à tarde, meio-dia, parece que era tarde, de manhã, não me lembro o horário.
Eu sei que eu estava remendando rede aí a gente foi lá para saber da mãe dela como era que ela estava. Ela viu o movimento e foi lá. Então, quando ela saiu, a Edilde saiu no portão que eu estava remendando a caçoeira, aí ela entrou, eu não sei explicar. Eu vi o movimento na porta, quando a porta abriu, eu em pé aí remendando rede, em pé não era deitado dormir não, em pé aí remendando rede. Aí aquela pessoa passa por mim, abre a porta e entra na igreja. Quando a pessoa abriu, passou por mim, entrou na porta e entrou na igreja, a porta estava fechada. Ela abriu a porta e entrou na igreja. Eu não sabia quem era. Aí eu saí atrás. Saí atrás para saber quem era, que a pessoa tinha entrado. Digo, vou ver quem era que entrou na igreja. Quando eu abri a porta aí, que eu entrei bem aqui, ela estava em pé bem aqui, ó. Aí ela começa a subir. Estava em pé bem aqui. Uma moça, eu não sei, ela era menos de que a Letícia, prima da tia da Francisco, eu acho que você não conhece não. Ela era mais baixa um pouco. Mas o corpo era como se fosse aquele corpo ali da Letícia, mais ou menos aquele corpo ali, só que ela era mais morena, que ela era mesmo mais morena do que a outra. Ela estava em pé bem aqui. Normal, a moça, bonito, cabelo aqui abaixo dos ombros, bem aqui em pé, bem aqui. Não era sono nem nada não, eu estava na caçoeira do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Amém. Aí eu vi ela aqui. Eu cheguei bem aqui, ela estava aqui. Quando eu cheguei bem aqui, ela se virou para mim. Besti, Deus lhe abençoe. Aí eu voltei, não sei explicar não, eu voltei e estava lá na rede. É como que eu voltei e estava lá na rede. É como que, eu vejo assim, é como que a minha teofania saiu e veio, e como ela também. Eu vejo assim, né? Porque ela tinha partido. Só que ninguém também sabia. Aí isso aconteceu, aí eu estava lá, remendando caçoeira, e aí eu digo, meu Deus, que emoção. Eu fiquei sem entender nada, em um momento plantei um choro aí que não tinha. Sozinho, ele tinha saído, eu percebi que ele estava quase vindo, e eu digo, Senhor, tem que parar de chorar, né? Ele não chegava me chorando aqui, mas sabe nem que vai ficar preocupado sem saber o que está acontecendo. Eu fiquei quieto, fui indo até que eu parei e fiquei. Mas alegre, uma alegria, um choro de alegria. Amém. Por quê? Porque eu via assim, eu via que aquilo que Deus estava fazendo, o que tinha acontecido era Deus me mostrando que ela ia voltar curada para o outro hospital e ia congregar mais nós. Amém. Era assim que eu cria. Eu vi dessa maneira. Amém. Que aquilo que Deus tinha acontecido, que Deus tinha permitido que tinha acontecido, era ela vindo ao hospital curada e ia congregar aqui mais nós. Aí, bem, quando isso aconteceu, logo no outro dia, aí a notícia era que era para tirar o corpo que ela tinha falecido. Segundo a mãe dela, assim, o Sub disse que ela estava segura que ela tinha falecido antes daquele dia, do dia que tinha passado. Com todos os médicos só vieram ajudar naquele momento. Assim ela viu. Então veja bem, essas coisas, irmão, são coisas que a gente não sabe explicar. Mas eu creio, vou dizer para vocês, eu creio que os mortos em Cristo, e eu creio que aquilo dali que Deus mostrou foi a vindicação da salvação dela. Amém. Ela está na sexta Amém. dimensão. Não tem, eu não duvido disso, nem Cristo, eu estou seguro disso perfeitamente. Amém. Porque quando eu tivesse visto ela em outro lugar, mas eu vi ela aqui. Amém. E eu não lembro nem se algum dia ela veio aqui nessa igreja. Eu não vi. Só sei que ela veio. Deus trouxe e creio que Deus trouxe para vindicar para mim. Glória a Deus. Amém. Que a cura dela, que aquilo que ele tinha me mostrado antes, a cura dela era da alma. Amém. 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 Você entende? Amém. Pois é assim que eu creio. Eu vi, depois que isso veio, eu vi ver assim, que a cura que Deus estava mostrando não era só do corpo, era da alma. Amém. Amém. Nós, aqui na Terra, nós somos de uma maneira, mas quando nós chegamos na eternidade, nós somos do jeito que somos aqui. Não, nós nascemos com problema mesmo do pecado. Amém. O nosso corpo lá é um corpo perfeito, não é um corpo que veio cheio de coisa. Amém. Então eu creio que ali é Deus me mostrando a cura dela, da alma.
Foi assim que eu vi a salvação dela. Eu estou seguro disso. Amém. Então, irmão, eu creio que a separação de nós que estamos nesse corpo aqui, nessa carne, para os que partiram salvos, que partiram em Cristo, eu creio que é uma atmosfera. É uma atmosfera, vamos dizer, como é que eu quero falar? Eu creio que é uma atmosfera, uma teofania, uma coisa assim. Quando nós sai desse corpo, porque nós temos o corpo teofônico, nós sabemos disso. Quando isso acontece dessa maneira que nós vemos, eu creio que eu não vim aqui, irmão, aquele corpo não saiu daqui para vir aqui. Amém. Eu creio que foi a minha teofania, porque ela, quando partiu, ela está num corpo que teofônico. Amém. A sua teofania. Eu creio que ali eu deixei esse corpo sair na minha teofania e vim encontrar ela aqui. Amém. Depois eu voltei. Quando eu voltei foi que eu vim saber. Mas eu fiquei lá, eu estava remedando cachoeira, irmão. Eu não parei de remedar cachoeira. Eu fiquei remedando cachoeira, só que eu não lembro de nada disso. É como que eu saí, mas eu fiquei lá, não lembro mais essa parte. Eu lembro quando eu voltei, mas eu não lembro. Mas eu não estava deitado, nem dormindo, nem nada, eu estava remedando cachoeira em pé. Amém. Irmão, é uma coisa que a gente não sabe explicar. Amém. Isso é forte para mim. Amém. Então eu estou para encerrar, porque nós já estamos na hora, quase estamos chegando na hora, mas eu vou ler com 2 parágrafos da mensagem que eu falei, porque eu falei algo no início. Essa mensagem, ela é muito conhecida, eu sempre falo dela. É o único lugar de adoração provido por Deus. É o título dela. Pregada em 1965. Pregado no dia 28 de novembro de 1965, eu creio que o profeta partiu em dezembro, não creio que foi. Então, aqui, eu vou ler aqui umas parágrafos dela para a gente poder encerrar o culto nesta noite. Mas eu queria dar esse testemunho porque são coisas, irmão, que a gente não consegue, a gente sabe que é real, porque aquilo é uma coisa real. Amém. É como real. Irmão, nem eu sei explicar. Eu só sei que aconteceu essas coisas, que acontecido essas coisas. Então, aqui no parágrafo 213 dessa mensagem, o Espírito Santo, através do profeta, diz assim. Aqui o profeta diz assim: Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitastes. Quer a escritura sobre isso? São João 5,43. Vim em nome de meu Pai. Isso é uma escritura que sempre nós falamos e nós conhecemos. Então sabemos que aquele nome que estava sobre aquele corpo chamado Jesus era o nome do Pai. Tem como duvidar da Bíblia? Amém. Está vendo? Eu vim em nome de meu Pai, não me aceitaste. Então o Pai pôs seu próprio nome. Escute bem. Então o Pai pôs seu próprio nome, que é Jesus, no Filho. Aí ele vai dizer para frente: mas nós sabemos quem é o Pai. Amém. O Espírito Santo. Amém. Amém. Então o nome do Espírito Santo é Jesus. Glória. Não é o que está aqui? Amém. 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 Ou não é? Amém. Glórias a Deus. Vou repetir. Então o Pai pôs seu próprio nome, que é Jesus. Então aqui já está dizendo: o nome do Pai é Jesus, que é Jesus, no Filho. E Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a casa, Ele é onde Deus escolheu por seu nome. Deus não pôs seu nome em mim
ele não o pôs na igreja, ele não o pôs na metodista, batista, católica, mas ele o pôs em Cristo, o Emanuel ungido. Glória. Amém. Oh, glória. Amém. O Emanuel ungido. Amém. Amém. O Emanuel quer dizer o quê? Ungido. O Emanuel é o Filho. Amém. Amém. Jesus é o Pai. Aquele nome Jesus é o Pai. O nome do Filho era Emanuel, Deus conosco. Amém. Amém. O Emanuel ungido. Amém. E o nome está na palavra. Aí, veja bem. Amém. E o nome está na palavra. Porque ele é a palavra. Glória a Amém. Deus. Amém? Amém. O que é ele, então? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Não é de admirar. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu revelou-te. Amém. Isto, quem eu sou, e sobre esta pedra edificarei o meu lugar de adoração, e as portas do inferno não podem derrubá-lo. Amém. Amém. Ó Igreja viva de Deus, Amém. permaneça permaneça firme, fundamento em Jesus Cristo. Amém. Somente você pode entoar o cântico, porém, se não está sobre Cristo, a palavra, você está sobre areias oscilantes e vacilantes. Mas sobre esta pedra, Cristo, a minha palavra. Amém. Você está vendo? Não é claro, irmão? Glória a Deus. Aí como é que as pessoas não conseguem ver que toda a palavra foi cumprida e Jesus desceu e está na terra? Porque Jesus não é o corpo que subiu, Jesus é o Pai, é o Espírito Santo que desceu, fez a obra em seu filho, em seu servo, lembrando, e agora está no seu corpo, a sua igreja. Quem? Jesus. É por isso, irmão, que as pessoas, sei lá, como é que pode, não ficam com coisa tão simples as coisas para a gente entender. Amém. Aí ele continua aqui no parágrafo 218, eu ainda vou ler esse parágrafo aqui. Agora, um filho sempre vem em nome de seu pai. Qualquer filho vem em nome de seu pai. E Jesus diz, eu vim em nome de meu pai. Então, qual é o nome do pai? Qual é o nome do filho? E ele diz, um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Sim, ele veio na forma do Espírito Santo. Amém. Aí. Amém. Ele veio na forma do Espírito Santo. Esse mesmo Jesus. Aí. Esse mesmo Jesus é por isso que eles estavam adorando. Ó, Jesus, está vendo? Está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Isto é tudo. Vim em nome de meu Pai e não me aceitaram. Era isso que eu queria mostrar. Amém. Agora, é aqui que está o barulho para muita gente. Bom, as pessoas estão sempre olhando para aquele corpo que subiu. Estão olhando. Amém. E eu estou sempre pregando e dizendo, mas aquele corpo não vem para essa terra. Glória. Desde quando o Senhor Jesus ressuscitou e subiu, nunca mais na vida aquele corpo desceu nessa terra, irmão. Amém. Mas ele podia fazer isso. Ele é Deus. Ele podia descer naquele corpo e fazer a obra ele mesmo naquele corpo. Aí o povo ia crer. Que é isso do pessoal, para crer tem que ver, está querendo ver para crer. Não é assim não, irmão. Aquele corpo está lá. Ele só vai voltar naquele corpo no milênio. Estou sempre dizendo isso. Amém. Mas Jesus desceu. O Pai.
Por que é que nós sabemos? Ele diz que ninguém sabia, só o Pai. Por que é que nós sabemos que a segunda vinda foi cumprida? Por que esse povo que tem recebido a revelação sabe que a segunda vinda foi cumprida e que ele está na terra? Porque eles têm recebido o Pai. Amém. A Bíblia diz que nem o filho sabia, irmão, só o Pai. E por que a igreja sabe? A noiva, eu estou falando dos membros da igreja, o verdadeiro povo de Deus, os filhos, a igreja, a noiva, os que vão no arrebatamento. Por que eles sabem que ele já veio? Porque é o Pai deles. E o Pai sabe todas as coisas, então eles também sabem, irmão. Amém. Bom, se você ver, eu vou encerrar dizendo isso aqui. Eu vou falar toda a mensagem. Irmão, se você ver qualquer pessoa, seja ele sábio como for, seja ele ministro ou não ministro, que debate com outro irmão sobre certas coisas, é porque o Pai está neles. Amém. Porque quem tem um Pai não debate, irmão. Se a pessoa tem o Espírito Santo não vai debater contra si mesmo. Não existe isso. Amém. Eu não creio nisso de maneira alguma, irmão. Eu creio que o Espírito Santo cumpre sua palavra, ele é amor e acabou. Eu não creio que o Espírito Santo tenha com debate. Amém. Não. Se tem debate é porque tem algo que não está certo, tem alguma coisa que não está certo. Amém. O que foi? Aqueles que não tinham o Espírito Santo, o que eles faziam? Debatiam com Jesus. Amém. O Pai não estava nele, Amém. que é o Espírito Santo. Então aqueles que debatiam com ele é porque não tinham o Espírito Santo. Irmão, olha, eu sei que as pessoas não gostam de mim, mas é verdade, irmão, eu vejo assim, vejo a Bíblia assim, ela tem que ser assim. Amém. Mas se a pessoa tem o Senhor Jesus disse assim: dois não podem andar juntos se não tiver de acordo. Amém. Amém. Como é que eu posso andar com o Espírito Santo ou com o Pai, aquele que me salvou, se eu não estiver de acordo com ele? Amém. Eu não posso, não. Se eu não estiver de acordo com ele, eu não posso andar com ele. E se eu não ando com ele, então tem algo errado, que tem outra coisa que está me guiando. Amém. Ou não é? Amém. Não, não é assim, não, irmão. Para mim andar com ele, para mim ter companhia com ele, é preciso eu crer nele, ter ele em mim, obedecer a ele. E quem é ele? Agora nós sabemos direito. Ele é a palavra. Amém. Qual a palavra? A palavra é revelada dessa hora. Amém. O problema é que as pessoas, muita gente quer interpretar a palavra já interpretada, irmão. E aí eu tenho um problema, isso só mostra que não é Deus. Como é que Deus vai interpretar a sua palavra que ele já interpretou? Hã? O que tem que fazer é crer, irmão. Amém. Amém. Mas o mundo está cheio. Eu estou falando do povo que diz que crê, que vai no rato, essas coisas, irmão. Ah, meu irmão, eu tem vezes que eu fico triste com coisas que eu ouço. Amém. De pessoas que dizem que parecia ser isso. E não é. É manifesto. Mas o Senhor diz que todas as coisas são manifestas em seu tempo. Amém. Ah, irmão, é desse jeito que é. Amém. Você sabe, eu ainda vou dizer isso aqui para vocês, já que eu falei um pouquinho, vou dizer isso aqui para vocês. Irmão, tem esses espíritos, tem espírito. No tempo de Jesus tinha espírito que chegava para ele, chegava para João, chegaram para João Batista e perguntaram a ele: onde de quem tu está batizando aí? Onde de quem tu está fazendo isso? Onde de quem tu está fazendo isso? Hã? Se tu não é Deus, se tu não é Cristo, se tu não é isso, quem vai te mandar fazer isso aí? Hã? Amém. Amém. O Senhor Jesus começou a pregar para aqueles judeus lá no capítulo 8, do Evangelho de João, e eles começaram a argumentar com ele, e ele pregando, então a palavra, dizendo que ele era e tudo, e eles argumentando. Quando Deus veio por fim, ele disse que eles eram o diabo. Por quê? Porque eles não criam na palavra. Por que não criam? Porque eles não tinham o mesmo Espírito que o Jesus tinha, que era o Pai. Eles não tinham um irmão. E nem criam no dele, no Filho. Então, para mim, essas coisas é muito claras, irmão. As pessoas que dizem que creem na mensagem, que vão no rato, irmão, isso levanta contra a palavra de Deus. Não, mas aí, olha, irmão, nós sabemos, eu fui ensinado isso e eu sei disso. Que a Bíblia, a gente não pode tomar um versículo da Bíblia e isolar, porque ela tem cumprimento. Nós sabemos. Aqui diz uma coisa, ali na frente ela diz outra. Mas se o Espírito Santo está na pessoa, o Espírito Santo vai levar ele na palavra. Amém. A mensagem é a mesma coisa. Amém. Nós não podemos tomar um parágrafo da mensagem e isolar e formar uma doutrina daquilo. Porque a mensagem tem cumprimento. Amém. Que é a palavra revelada da hora. Mas, irmão, se o Rodinei
uma coisa para vocês. Eu creio dessa maneira, eu estou falando eu creio assim. Se eu ler uma coisa na mensagem, a mensagem estiver dizendo uma coisa, a primeira coisa que eu procuro saber é onde está escrito na Bíblia. Porque é como sempre eu tenho falado, eu creio na Bíblia. Então a mensagem tem que estar de acordo com a Bíblia. Amém. Se é Deus, como é. Então eu compro a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que é daquele jeito, irmão, daquele parágrafo que eu li, ou 2, ou 3, ou 4, ou que seja só uma mensagem, ou que seja em 10 mensagens, não sei. Mas se lá está dizendo do jeito que eu li ali, pois eu creio que aquilo é a verdade, porque aquilo ali é a palavra. Amém, Senhor. Não tem como eu duvidar disso não, irmão. Mas tem pessoas que têm seus argumentos. A pessoa cita a Bíblia, cita parágrafo de mensagem e eles ainda estão argumentando, não é assim não. Assim faziam aqueles lá atrás. Amém. É que crê na palavra. Amém. Amém. Se está escrito, creia. A salvação é para aqueles que creem, como diz a Escritura. Amém. Glória a Deus. Então tudo que a Escritura diz é verdade, irmão. Não tem Amém. nada errado na Escritura. Amém. Aí se eu não aceito uma palavra que está escrito, isso mostra que não é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não pode sair da sua palavra. Ah, meu irmão, isso primeiro. Glória, Senhor. Então, graças a Deus, nós vamos encerrar. Amém. Comecemos um pouco atrasado, mas também adiantamos um pouquinho, né? Amém. Então, que Deus abençoe os ouvintes da rádio nesta noite, aqueles que nos ouviram, que Deus abençoe e possa ter falado aos corações de cada um. Que essas palavras possam descer aos corações de cada pessoa que ouviram e aqueles que ouviram esta mensagem, que sejam abençoados. Assim, amado Deus. Pai eterno, te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deste de estar reunido aqui, Pai. Abençoe esses irmãos que o Senhor enviaste aqui para junto estar nesta noite, para te adorar, para bendizer teu nome. E abençoa todos os ouvintes que nos ouviram. E abençoa aqueles que ouviram esta mensagem aí pela filmagem que fiz. Assim, Pai, te peço essas bênçãos por todos, Pai. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva, meus irmãos, a seus lares, dê uma noite de paz para todos. E que amanhã nós possamos estar novamente aqui para te adorar, para bendizer teu nome, para te engrandecer, agradecido por esta grande salvação que tu deste nossas almas, Pai. Abençoa o Francisco, irmão da irmã Rosa, Senhor abençoe ele, abençoe nossa irmã Rosa, ali em Terezinha, Nazaré, abençoa todo o povo, e abençoa todos os ouvintes da rádio, a voz no sinal, e também aqueles os ouvintes que estão inscritos aí pelo canal, pelo canal A Voz do Sinal, que Deus abençoe todos. Assim eu peço essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar com o hino para encerrar? Vamos cantar um hino aqui para encerrar. Hino de número 18. Vamos adorar. Há um só Deus, seu nome é Jesus. Ele é a água da vida, a bendita luz, a água que Jesus dá, nunca se esgotará. Ela vem de sua vida, na eternidade nele está. Rios de água viva fluem no meu coração, que saltam para a vida eterna e produz consolação. Correntes cristais
sede não mais terá. Águas cristalinas, águas de amor, estas águas que correm do trono do meu Salvador, com grande alegria eu venho adorar aquele que me deu vida e a minha alma não faltará. Rios de água viva fluem no meu coração, que saltam para a vida eterna e produz consolação. Correntes cristalinas que nunca se esgotarão. Aquele que tem sede, venha a Cristo sem tardar, e sede não mais terá, e sede não mais terá. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, te agradecemos, Pai. Abençoa meus irmãos, Pai. Leva todos em segurança, se te peço com a tua glória esta bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos.
dia